O Cruzeiro estava na frente. O Mineirão estava explodindo. A torcida começou a acreditar que aquela poderia ser uma noite histórica na Libertadores. Mas então veio o empate. Cruzeiro 1, Flamengo 1. E o sentimento da torcida celeste depois do apito final foi uma mistura de orgulho, raiva e frustração. Porque o Cruzeiro não fez uma partida ruim. Muito pelo contrário. A equipe conseguiu competir contra um dos elencos mais fortes da América do Sul. Abriu o placar com um golaço de Kenny Arroyo, mas acabou permitindo o empate do Flamengo com Lucas Paquetá. E agora, a decisão vai para o Maracanã. Mas será que o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade? Hoje, vamos ouvir e analisar a reação dos torcedores. Antes da bola rolar, o clima no Mineirão já era de decisão. Era Libertadores. Era Cruzeiro contra Flamengo. E a torcida sabia que qualquer erro poderia custar muito caro. O Flamengo tinha mais posse em alguns momentos, mas o Cruzeiro mostrava organização e tentava explorar os espaços. A partida era equilibrada. E justamente por isso, a torcida começou a acreditar que o Cruzeiro poderia conseguir uma vantagem importante em Belo Horizonte. Mas o primeiro tempo terminou sem gols. E a tensão só aumentava. Até que veio o segundo tempo. Aos 53 minutos, Kenny Arroyo recebeu, partiu para cima da marcação e fez uma verdadeira pintura. Finalização no ângulo. Gol do Cruzeiro. Cruzeiro 1, Flamengo 0. Nesse momento, o Mineirão foi abaixo. A torcida começou a acreditar. E nas redes sociais, a confiança aumentou. Era aquele pensamento: Cruzeiro vai sair na frente nesse confronto. Será que essa é a noite da raposa? Só que o Flamengo tinha um banco de reservas extremamente perigoso. E isso acabou fazendo diferença. Pouco depois, Leonardo Jardim colocou Lucas Paquetá e Pedro em campo. E o impacto foi praticamente imediato. Paquetá apareceu na área depois de uma bola que bateu no travessão e aproveitou o rebote. Gol do Flamengo. Cruzeiro 1, Flamengo 1. E foi aí que começou a frustração dos torcedores do Cruzeiro. Porque muitos sentiram que o Cruzeiro estava fazendo uma partida competitiva e tinha conseguido algo muito importante: colocar o Flamengo em desvantagem no Mineirão. Mas bastou uma oportunidade para o Flamengo empatar. E a reação dos torcedores foi clara. Muitos reclamaram principalmente da forma como o gol aconteceu. A sensação era: não podemos tomar um gol assim, em um jogo desse tamanho. Nas discussões entre torcedores, apareceu um sentimento interessante. Por um lado, existe frustração. Alguns torcedores consideraram o empate doloroso, porque o Cruzeiro estava vencendo e poderia ter levado uma vantagem para o Maracanã. Um torcedor resumiu um sentimento dizendo que não havia nada mais frustrante do que sofrer um gol de bola parada. Outro torcedor destacou que, apesar do empate, o Cruzeiro fez uma boa partida e conseguiu competir contra um adversário muito difícil. E esse talvez seja o ponto mais importante. O torcedor do Cruzeiro pode estar frustrado, mas também existe esperança. Porque o time mostrou que consegue enfrentar o Flamengo. E isso muda completamente a perspectiva para o jogo de volta. Agora vem a pergunta que todo torcedor está fazendo: o Cruzeiro consegue eliminar o Flamengo no Maracanã? A resposta é: sim, consegue. Mas será extremamente difícil. O empate em Belo Horizonte significa que ninguém conseguiu abrir vantagem. No jogo de volta, outro empate leva a decisão para os pênaltis. Ou seja, está tudo aberto. O Cruzeiro mostrou que consegue criar problemas para o Flamengo. Arroyo mostrou qualidade. A equipe mostrou competitividade. E a torcida certamente vai acreditar. Mas existe um problema. O Flamengo mostrou que pode mudar uma partida com jogadores que começam no banco. Paquetá entrou e marcou. Pedro também entrou e aumentou a pressão. Isso mostra a diferença de profundidade entre os elencos. E justamente por isso, o Cruzeiro vai precisar fazer uma partida quase perfeita no Maracanã. Então, torcedor, o que você sentiu depois desse 1-1? Frustração? Orgulho ou esperança? Porque existe uma verdade. O Cruzeiro poderia ter vencido, mas também poderia ter perdido. E no final,
O empate mantém a eliminatória completamente viva. A torcida queria uma vitória no Mineirão. Não conseguiu. Mas também não viu o Cruzeiro ser dominado. E talvez essa seja a principal mensagem dessa noite. A Raposa ainda está viva na Libertadores. Agora será no Maracanã. E lá, não existe espaço para erro. Cruzeiro contra Flamengo. Um lugar nas quartas de final. E uma torcida inteira sonhando com uma noite histórica. Agora quero saber de você. O Cruzeiro vai eliminar o Flamengo no Maracanã? Comente "vai dar Cruzeiro" se você acredita na classificação. Ou escreva "Flamengo passa". Se acha que o rubro-negro vai avançar. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque essa batalha ainda está longe de terminar. Cruzeiro 1, Flamengo 1. A decisão está aberta. E o próximo capítulo será no Maracanã. BLF